Quando a gente olha pro Temer, ele tinha uma popularidade ridícula, tinha 4% de aprovação. 4% de aprovação o Temer tinha ali. Só que ao mesmo tempo, ele tinha uma governabilidade incrível. Cara, pensa que o Temer, com 4% de popularidade, de aprovação, ele foi lá e passou um monte de reforma que vários presidentes não conseguiram. Ou seja, ele conseguia negociar com o Congresso, ele conseguia sentar e conversar, organizar os poderes para passar aquilo que era necessário para ele. Então ele tinha popularidade, ele não tinha popularidade, mas ele tinha governabilidade. Sim. Aqui eu vejo também uma falha que ela se repetiu, né, entre Bolsonaro e Milei, e a gente está vendo as consequências disso, que você mencionou, de fato, para a gente conseguir colher bons resultados fiscais, financeiros, de longo prazo, normalmente a gente tem que abdicar de certas atitudes no curto prazo. O porém que entra aí nós, né, classe média, média alta, pessoas com realmente poder aquisitivo, a gente consegue olhar isso e entender, não, eu consigo ter minha base para sustentar, mas como o próprio Douglas disse, e a galera que não possui essa base. E aí que entra duas ausências que eu acho que se houvesse, na verdade, a presença durante o governo do Bolsonaro e agora com o Milei, talvez a gente teria um cenário um pouco mais satisfatório para ambos os lados, que é comunicação e alinhamento. Comunicação do governo com essa base que vai realmente sentir mais dor e o alinhamento de como eu vou te proteger durante todo esse processo. Porque quando você falha na comunicação, mas você tem alinhamento, vai dar problema, vai dar ruído social, porque as pessoas de classes mais baixas, né, se assim pode se dizer, elas vão sentir na pele e elas não vão sentir que aquela assistência que você está dando dela nesse tal curto prazo para prover o futuro, elas não sentem isso. Agora, se existe a comunicação, e comunicação realmente eu falo, falar com a televisão, falar nas mídias sociais, se portar ali, a gente vê as lives do Bolsonaro, o problema o Bolsonaro falava com um público muito seleto. Ele falava com um grupo. Ele falava com um grupo. E um grupo que se ficassem 2, 3 anos sem um financeiro no bolso, talvez não teria tanto problema, por exemplo, quanto um outro grupo. E aqui não indo para clubismo, porque, enfim, o que me acompanha sabe meus lados, mas havendo essa comunicação, então, com as mídias, mas agora, com o alinhamento também, que é sentar com essas pessoas, com os representantes dessas pessoas e perguntar, vamos passar por um momento deturpado nos próximos 2 anos, a barra vai ficar pesada. O que vocês precisam para se sustentar, entende? Mas claro, né, chegando nessa conclusão, quais seriam as respostas? Vai precisar do caixa abrindo para a gente conseguir trazer esse mais benefício durante certo tempo. E aí vem uma outra dúvida que é mais social, mais filosófica, que assim pode-se dizer, será que neste curto prazo essa população não vai se mal acostumar com esses benefícios que receberam e, enfim, não vão corroborar com o futuro? Só que aí eu já acho também que é uma faca de 2 legumes, né, como alguns dizem. Porque, de um lado, se essa população é bem induzida e bem educada, não tem esse problema. Mas, de um outro lado, a gente também tem que olhar para a dor, né? E quanto tempo de dor o povo argentino não recebeu, né? Até a inflação se equivaler, voltar para uma normalidade. Então, o que eu vejo na Argentina é justamente isso. Chegou num ponto em que até quem recebia mais dor falou, cara, mesmo que eu vá sentir mais dor no curto prazo, por favor, venha cá para resolver esse problema. Que foi a promessa, né? Todo esse cargo que o Milei trouxe para dentro de si. Mas agora que a economia está retomando, veio aquela pergunta. Mas e agora? Porra, libera, pô. Tu tinha prometido que era só curto prazo, entendeu? Então, de novo, falta de comunicação e falta de alinhamento. A minha visão é basicamente por esse lado. Pô, tu falou como alguns erros, né? Eu também vejo um outro erro muito pontual, que é a não percepção de que existem dois poderes aqui que você precisa manter, que é a sua popularidade e também a sua governabilidade. E os dois são importantes. E aí a gente tem 2 exemplos de que só usaram um. Por exemplo, o Lula tinha uma popularidade boa e uma governabilidade também boa. Você ter o Lula em 2002 até 2016, ali quando a gente olha Lula, Dilma, né, e tudo mais, 2016 já começou a perder um pouco, mas em 2012, mais ou menos, ele era popular. Quando eu digo popular, ele tinha aprovação social das pessoas, ao mesmo tempo que ele conseguia passar as coisas no Congresso. Por quê? Porque ele tinha ali ele tinha uma base de governadores, ele tinha uma base legislativa, ele tinha ali um alinhamento de quem decide pelo Brasil para passar suas medidas. Então ele tinha popularidade e ele tinha governabilidade. Quando a gente olha para o Temer, ele tinha uma popularidade ridícula, tinha 4% de aprovação. 4% de aprovação o Temer tinha ali. Só que ao mesmo tempo, ele tinha uma governabilidade incrível. Cara, pensa que o Temer, com 4% de popularidade, de aprovação, ele foi lá e passou um monte de reforma que vários presidentes não conseguiram. Ou seja, ele conseguia negociar com o Congresso, ele conseguia sentar e conversar, organizar os poderes para passar aquilo que era necessário para ele. Então ele tinha popularidade, ele não tinha popularidade, mas ele tinha governabilidade. Sim. Por outro lado, o Bolsonaro, ele era o contrário do Temer. Ele tinha uma alta popularidade, porque é claro que ele era odiado pela metade, mas tinha uma metade que amava, essa metade era um pouquinho maior, então ele tinha uma popularidade que sustentava ele.
Ele foi eleito com um congresso, com o PL, que era um partido que surgiu do nada ali, o PSL, né? Para apoiar ele, ou seja, ele tinha um congresso, entre aspas, na mão. Ele tinha tudo para ser um outro Lula no sentido de popularidade e governabilidade. Mas ele não conseguiu conversar com o Congresso onde ele já ficou lá 28 anos. Ou seja, ele não conversou. Quando eu digo não conversou, não quer dizer... Eu tô falando assim, Sim. governabilidade. Fazer o que o Temer fez. Conseguir passar as reformas. Conseguir passar tudo que era necessário para que a agenda política dele tivesse efetividade. E aí você viu que ele tinha uma popularidade alta, mas pouca coisa realmente estrutural foi passado. Sim. Sabe? O que o Temer, por exemplo, enfrentou lá para passar a contenção de gastos era o Brasil inteiro odiando ele e a galera votando a favor dele. Sabe? É loucura o que teve aqui. Agora com o Bolsonaro ele não conseguiu, não é nem construir, ele não conseguiu segurar a governabilidade dele, ele não conseguiu ter um alinhamento, igual você falou, um alinhamento e uma comunicação com a própria base do governo, né? O presidente não governa sozinho, cara. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.